presa. Hoje, mais de 90% dos crimes não são solucionados, ou seja, a chance de você cometer um crime e sair impune é de 90%. Tem 90% de crimes cujos criminosos não estão presos. Ou seja, esse sujeito precisa ser preso. Porque quando a lei não se impõe, quando o sujeito sabe que ele vai cometer o crime, que ele vai continuar solto, aí todo mundo continua cometendo crime. Né? A chance de você abrir uma empresa e quebrar em 5 anos é de 40%. A chance de você cometer um crime, né, e sair impune é de 90%. Ou seja, no Brasil, vale mais a pena, né, eu matar o pizzaiolo do que abrir uma pizzaria. Né? Então, isso... Bora lá, então. Voltamos. Um minutinho, então, para a pergunta de segurança. Ou quem vai perguntar para o Carlos? Muito bom. A minha pergunta é muito direta, Zaratini. Durante o governo Lula, o Brasil se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo. Assim, é um verdadeiro cenário de guerra civil. A gente saiu de 48 mil homicídios por ano para 64 mil homicídios por ano. E a gente vê hoje as esquerdas, né, com o endosso do PT, ou mesmo o próprio PT falando que precisa desencarcerar, que precisa descriminalizar, isso não o PT, mas o PSOL, o furto, né, que hoje a polícia é muito dura, que hoje, na realidade, você não precisava, né, prender as pessoas, mas sim reensinar e reinserir as pessoas na sociedade sem o encarceramento. Então eu pergunto para você, como resolver o problema da segurança pública sem fazer com que a lei seja cumprida e que o criminoso passe todo o tempo pelo qual ele foi condenado dentro da cadeia? Em primeiro lugar, eu só queria lembrar... Já começou? Sim, 4 minutinhos. Eu queria lembrar você que, durante o governo Lula e Dilma, nós tivemos grandes projetos de desenvolvimento nacional, tivemos investimentos na Petrobras que permitiram ao Brasil chegar ao nível de produção de petróleo que tem hoje. Conseguimos fazer muitas coisas que diminuíram o desemprego a 4,5%. Por isso que o povo quer Lula de volta. É por isso que o povo quer Lula de volta. Então, toda essa consideração, esses números que você apresentou, não dizem absolutamente nada para o povo brasileiro que viveu momentos melhores, com melhor renda, com menor custo de vida e que também tinha emprego, que é muito importante. Olha, sobre sua pergunta, eu queria dizer o seguinte, eu mesmo tenho um projeto que cria um sistema de cumprimento de penas alternativas. Porque não é possível o Brasil ter um nível de encarceramento tão alto. De onde vem esse nível de encarceramento? Da mudança da lei das drogas, onde hoje um jovem que é consumidor de droga pode ser considerado um traficante. Lógico que aqueles que têm condição de pagar um advogado, que chega na delegacia e falam com bom jeito com o delegado, se livram disso. Mas a maioria das pessoas do povo vão para a cadeia como traficantes, quando muitas vezes são apenas consumidores. Então, nós precisamos mudar essa lei. Não, aqui eu não sou favorável à legalização das drogas, mas nós devemos mudar essa lei. Nós precisamos rediscutir esse assunto. E nós temos que ter um sistema de cumprimento de pena onde aquele jovem que foi preso pelo tráfico de drogas não fique na mesma situação em que existem criminosos de grupos organizados, e que ele acaba se inserindo nesses grupos e sai, depois de 2, 3, 4 anos que ele fique preso, pior do que entrou, e articulado numa quadrilha muito mais violenta. Então, o nível de violência que vem aumentando no Brasil, a força dessas organizações criminosas, ela em boa parte se dá por um sistema carcerário de péssima qualidade e que você apresenta como solução aumentar o encarceramento. Não, nós precisamos diminuir, não é deixando de prender o criminoso violento, deixando de prender o assassino, o sequestrador, o estrupador, mas é garantindo que um jovem que vai cumprir uma pena pela primeira vez, que ele tenha condições de cumprir essa pena num regime que lhe dê uma outra oportunidade, que permita que ele trabalhe. E o meu projeto propõe que essas pessoas, evidentemente por decisão judicial, cumpram a pena nas prefeituras da cidade onde moram, fazendo um trabalho
certo? Cumprindo na forma de trabalho essa pena, evidentemente remunerado, e que sejam também estudantes, que cumpram também a possibilidade de estudar, que tenham a possibilidade de estudar. Então, dessa forma, a gente cria uma alternativa para esse jovem, que não é ficar preso ali os 3, 4, 5 anos, que ele acaba ficando preso e saindo de lá pior do que entrou. Então, eu sou totalmente contra essas políticas que a extrema-direita quer de aumentar, de piorar, de endurecer as penas. Nós precisamos ter um sistema penal que recupere aqueles que têm condições de ser recuperados, que são geralmente os criminosos não violentos. 2 minutos. Quem está replicando? Bom, vamos lá. Basicamente, o que o Zaratini acabou de falar é que, para além do custo gigantesco que a gente já tem com os presidiários, eles ainda têm que ter um trabalho remunerado. Para mim, não. Eles tinham que trabalhar na cadeia para pagar os próprios custos, estudar dentro da cadeia, e isso se vê principalmente nos presídios administrados pela iniciativa privada, que é uma coisa que o PT é absolutamente contrário. E sobre nível de encarceramento, né? Já tem muita gente presa. Não, tem pouca gente presa. Hoje, mais de 90% dos crimes não são solucionados, ou seja, a chance de você cometer um crime e sair impune é de 90%. Tem 90% de crimes cujos criminosos não estão presos. Ou seja, esse sujeito precisa ser preso. Porque quando a lei não se impõe, quando o sujeito sabe que ele vai cometer o crime, que ele vai continuar solto, aí todo mundo continua cometendo crime, né? A chance de você abrir uma empresa e quebrar em 5 anos é de 40%. A chance de você cometer um crime, né, e sair impune é de 90%. Ou seja, no Brasil, vale mais a pena, né, eu matar o pizzaiolo do que abrir uma pizzaria. Né? Então, isso é absolutamente absurdo. Aí você fala, não, mas eu tenho que separar o cara do crime organizado do cara do crime comum. Eu concordo completamente com você. Mas durante as gestões petistas, o maior administrador de presídios do país transformou-se no PCC. O PCC hoje administra presídio, né? E tem acusações graves também envolvendo o PT, né? O vereador que foi líder do PT, acho que aqui na Câmara Municipal, está sendo investigado por matar o próprio chefe de gabinete, né? Para pagar em sangue o PCC, né? A delação do Marcos Valério relatou que dinheiro de bingo era desviado pelo PCC para financiar a campanha petista. Então, esse é um ponto importante para ser esclarecido pelo Partido dos Trabalhadores, né? Do porquê, durante essa gestão do Partido dos Trabalhadores, o PCC tomou conta dos presídios e dessas acusações e dessas ligações de até um sujeito mandar matar o outro para pagar uma dívida com o PCC. 2 minutos, Carlos, para a réplica. Olha, quem tem que investigar é a polícia. Quem tem que investigar essas situações é a polícia, não é o PT. Você está enganado. O PT não tem que investigar, quem tem que investigar é a polícia. Ela tem que dizer se tem responsabilidade. A outra coisa que você está enganado é a respeito de quem comanda os presídios. Quem passou a comandar os presídios com a anuência dos governos do PSDB em São Paulo foi o PCC aqui nos presídios estaduais. O PT criou os presídios federais, presídios de segurança máxima, onde ninguém controla ali. Quem controla é o governo. Então, esse controle que você fala, você está muito equivocado. Todo mundo sabe que quem acertou o acordo aqui com o PCC para controle dos presídios foi o PSDB. Você sabe disso, né? Então, eu queria dizer o seguinte, o meu projeto ele vai economizar, porque o custo de um preso na cadeia passa de 3 salários mínimos. E a minha proposta é de 1 salário mínimo para o jovem que vai trabalhar. Então, portanto, tem uma economia, fazendo aqui sinteticamente para que todos entendam, de 2 salários mínimos. Então, a minha proposta de desencarceramento dos presos por crimes não violentos, ela vai baratear o sistema penal e não encarecer. Você está enganado sobre isso. Então, o que eu quero, para concluir, quero dizer o seguinte, nós temos que mudar a política carcerária no Brasil. Essa política que você defende é uma política que leva a aumento da criminalidade. E isso está sendo mostrado, está sendo demonstrado. Você cita que os crimes não são resolvidos, né? Então vamos resolver, colocar uma polícia mais eficiente, aumentando o quadro, que o PSDB reduziu o quadro da Polícia Militar e reduziu o quadro da Polícia Civil aqui em São Paulo. Não tem investigador de polícia mais na Polícia Civil, porque o governo do PSDB, o qual você defende o Rodrigo, não cumpriu
não preencheu os cargos vagos. Só simplesmente isso. Deu 2 minutinhos. Bora para o próximo tema, candidatos. O próximo tema é... Opa, deixa eu